Oi, Marcos. Como foi o seu fim de semana? Horrível. Eu tive uma gripe muito forte. Ai, coitado. Mas você já está melhor, né? Bem melhor. E você, Mila? Conta aí. O que é que você fez? Tive um final de semana tranquilo. Não fiz muita coisa, não. Só fui ao cinema. Ah, é? E que filme você viu? Olga Benário. E você gostou? Foi bom? Olha, foi super legal. Gostei muito. Vale a pena ver, viu? É mesmo? Francisca, é bom você levar uma malha de lã. Mas, Noêmia, com este sol, está tão quente. Agora está quente porque tem sol. Você vai ver, quando o sol desaparece, fica frio. Aqui em São Paulo, de manhã e de noite, a gente sempre precisa de uma malha de lã, sabe? É assim no começo da primavera e no outono. No inverno é a mesma coisa, só que mais frio. E quando não aparece o sol, é malha o dia inteiro. Mas em Porto Alegre o inverno é mais rigoroso, não é, Bruno? Olha, em Porto Alegre, entre junho e agosto, algumas vezes as temperaturas chegam a 4, 5 graus. Então tenho que vestir muita roupa. Uma camiseta, 2 blusões de lã, meias de lã e por cima ainda ponho um casacão. O inverno não é nada agradável. Ainda bem que dura só alguns meses. Pois lá no Recife nós só temos verão. É quente o ano inteiro. Em geral, visto saia ou bermuda com camiseta sem manga. E praticamente só calço sandálias. É só roupa leve. Lá, a gente não precisa gastar dinheiro com roupas para o frio e para o verão. Assim é que é bom. Roupa leve, nada de coisa pesada. Então, todos de malha na mão? Vamos indo que são horas. Caros ouvintes da Rádio Cidade, continuando a nossa reportagem sobre a doença da pressa, vamos agora ouvir o depoimento de algumas pessoas que sofreram da doença, tentaram mudar e conseguiram. A nossa primeira convidada é a médica ortopedista doutora Juliana Correia. Boa noite, doutora Juliana Correia. Boa noite, Zé Carlos. Doutora Juliana, a senhora pode contar como conseguiu reduzir o seu ritmo de vida? Olha, em primeiro lugar, eu desisti de trabalhar em 2 empregos. Durante 5 anos, eu trabalhei na universidade e numa clínica. Agora, eu trabalho só na clínica. E não trabalho mais na sexta-feira. Doutora Juliana, a senhora está de parabéns. Agora, que conselhos a senhora dá aos nossos ouvintes? Trabalhe menos. Tenha tempo para os filhos. Não pense só no dinheiro. Pense em você também. Relaxe. No fim de semana, faça um programa com a família. Muito obrigado, doutora Juliana. Foi um prazer. Agora, vamos falar com o Sr. Walter Nogueira. Boa noite, seu Walter. O senhor é um homem de negócios bem-sucedido. É dono de 10 restaurantes na cidade. O senhor pode contar aos nossos ouvintes como reduziu as horas de trabalho? Pois bem, isto aconteceu depois que tive um infarte. Nossa, um infarte? Pois é, quase morri. Aí, o senhor mudou sua vida. Radicalmente. Reduzi tudo. Meus restaurantes agora só funcionam no almoço. À noite, nado 2 vezes por semana. E não trabalho mais nos fins de semana. É, fim de semana é para descansar. Isso mesmo. Agora jogo golfe e pesco com os amigos. Nada melhor para relaxar. Seu Walter, o que o senhor aconselha aos nossos ouvintes? Divirtam-se porque é importante ter alegria na vida. Não esperem ter um infarte para viver sem estresse. Pratiquem esporte. Tenham um hobby relaxante. Obrigado pelo seu depoimento, Sr. Walter Nogueira. De nada. Agora,
a nossa última convidada. Boa noite, Dona Cleusa Silveira. Boa noite, Zé Carlos. Dona Cleusa, conte aos nossos ouvintes como reduziu o seu ritmo de vida. Sou a gerente de uma empresa que organiza festas. É um trabalho muito interessante, mas exige muito. Minha vida sempre foi um corre-corre. Eu gosto disso, mas comecei a ficar com depressão. Depressão. Coisa complicada, né? Não foi fácil. Foi um processo complicado. Mas eu aprendi a dizer não e a desligar. Mas como é que a senhora faz? Literalmente, eu desligo o celular. Por exemplo, na hora do almoço ou quando estou com os meus filhos. Ou quando durmo depois do almoço. Puxa, como é bom ter algumas horas só para mim. Então, o conselho que a senhora dá aos nossos ouvintes... É desligar. Literalmente, desligue o celular. Não faça várias coisas ao mesmo tempo. Depois do almoço, durma um pouco. De noite, saia mais com os amigos. Dona Cleusa, muito obrigado por falar no nosso programa. De nada, foi um prazer. Caros ouvintes, o nosso tema de hoje foi a doença da pressa. Amanhã, neste mesmo horário, vamos falar... Bom dia. O que é que o senhor está sentindo? Ai, doutora, estou com uma diarreia. Esta noite quase não dormi. Quando começou? Ontem à tarde. Depois que comi uma empada na praia, comecei a me sentir mal. Com esse calor, o senhor não devia comer essas coisas, ainda mais na praia. Nunca mais, doutora. E minha cabeça, que dor de cabeça terrível. Está com febre? Vamos medir a temperatura. A temperatura está um pouco alta, 38. E então, doutora, é grave? Não é nada grave, mas o senhor precisa tomar muita água. Não tome bebida alcoólica e nem coma nada. É melhor tomar só uma sopa leve de arroz. Vou receitar este remédio. Tem de tomar de 2 em 2 horas. O senhor vai ficar logo bom. Não se preocupe. Obrigado, doutora. E até logo. Até logo e estimo as melhoras. Tio Zezé, você morava na fazenda quando era criança, né? E você gostava? Claro, gostava muito. Naquele tempo já tinha luz na fazenda? Luz na roça? Olha, naquele tempo, no interior, muitas cidades também não tinham luz. E televisão? Oh, minha filha, naquela época a televisão ainda não existia. Não era chato? Chato? De jeito nenhum. Mas o que é que se podia fazer lá? Olha, eu brincava muito com meus irmãos e com os filhos dos empregados. A gente ficava fora de casa o dia inteiro. Nadava no rio, pescava, andava no mato. Nossa, no mato? Não era perigoso? Que nada! A gente conhecia o mato muito bem. Puxa, parece que era mesmo muito divertido. Mas sabe, tio, não queria viver naquela época nem morar na fazenda. A bofetada. Naquele dia, o pequeno restaurante estava cheio. Numa das mesas, um casal terminava o jantar. A moça tinha uns 25 anos e o rapaz, 30. Estavam vestidos elegantemente. Conversavam calmamente enquanto tomavam o café. De repente, ela começou a falar alto e ele mais alto ainda. Os outros fregueses olharam para os dois. Todos estavam curiosos. Aí, a moça levantou a mão e deu uma bofetada no rapaz. Em seguida, levantou-se. Com passos rápidos, dirigiu-se à porta e saiu.
Havia um clima de suspense. O silêncio era total. O rapaz continuava sentado, de cabeça baixa, enquanto passava a mão no rosto. Depois de um longo minuto, ele também se levantou e rapidamente saiu do restaurante. Os fregueses voltaram a conversar normalmente. Ouviu-se então um barulho de motor e pneus chiando. Um garçom olhou para fora e só viu um carro que se afastava velozmente. Voltou-se para os fregueses e disse: "Só faltava essa. Um método muito deselegante, mas sem dúvida eficiente de não pagar a conta." Naquele fim de semana, nós fomos a Munique visitar amigos. Voltamos para casa no domingo, lá pelas 6:30 da tarde. Estávamos cansados e queríamos ir cedo para a cama. Às 7 horas, a campainha tocou. Atendemos pelo interfone. Eram 2 colegas do meu marido. Depois de alguns minutos, a campainha tocou de novo. Agora eram 2 colegas e os maridos delas. Eu pensei comigo, puxa, os alemães também fazem visitas sem avisar. É como no Brasil. Servimos só vinho e sucos porque não tínhamos nada para comer. A conversa estava animada. Um contava uma coisa, outro contava outra. De repente eu me lembrei. Ai meu Deus, os colegas vieram porque nós convidamos para jantar nesse domingo. E agora? Eu estava lavando um carro da coleção do meu patrão, da coleção dele. Era um carro luxuoso, preto metálico, antigo, Ford 1935 com assentos de couro. Quando eu estava quase pronto com a limpeza, um pássaro pousou no carro. E sabe o que ele fez? Quando eu tinha 8 anos, eu tinha uma amiguinha. O nome dela era Celina. Ela era muito alegre. Nós estávamos na mesma classe. Estudamos juntos o 2º e o 3º ano. Ela vinha à minha casa ou eu ia à casa dela e nós brincávamos o dia inteiro. Infelizmente, no 4º ano, ela foi estudar numa escola numa cidade maior. Depois do 4º ano, eu também fui para uma outra cidade para continuar os estudos. Quando tinha 13 ou 14 anos, nas férias escolares, nós nos encontramos de novo. Aí então... E agora? Nossa, tínhamos esquecido totalmente. A única coisa que tínhamos em casa era espaguete, alho e azeite de oliva. Preparei um espaguete a alho e óleo. Todos acharam delicioso. Também, com a fome que estávamos, qualquer coisa ficaria deliciosa. E sabe o que ele fez? Pois ele fez cocô bem em cima do assento de couro. Aí então, éramos adolescentes tímidos e inseguros. Foi-se a naturalidade da criança. O nosso diálogo foi só um oi. Ela continuou andando de bicicleta e eu fiquei olhando. Depois, mudei de cidade e nunca mais a vi. Alô? Alô? Paula? Oi, Fernando. Tudo bem? Tudo bem. Então, já encontrou alguma coisa? Ainda não. Mas hoje vi um apartamento muito bom. Ah, é? E como é? Tem 2 dormitórios grandes e uma suíte que dá para uma praça arborizada. E a sala de estar dá para um terraço. É clara e ensolarada. Nossa, que beleza, hein? E os banheiros? Tem 2. São pequenos, mas o material é bom, de mármore e bem acabado. E onde fica? Num bairro não muito longe do centro. De carro são uns 20 minutos. E o prédio, como é que é? Olha, não é novo. Mas, sabe, é daqueles antigos, grandes, de parede alta, e está bem conservado. Zona tranquila? Olha, eu acho a zona boa. É residencial, mas tem comércio também. Bem, Sei.
Zona mista, né? Isto. Mas acho muito prático quando tem supermercado perto, padaria, lojas. Para mim também tem que ser prático. Perto tem também alguns bares e restaurantes simpáticos. Então, o lugar é um pouco barulhento. Exatamente. Mas o barulho não me incomoda muito, sabe? Lugar onde não tem nada, nenhuma loja, nenhum restaurante, não é comigo, não. Eu gosto é de lugar animado. E o aluguel não é muito caro. Vou telefonar hoje mesmo para o dono. Então, boa sorte, viu? Obrigada. Depois eu ligo para você. Olha, Paula, na mudança vamos levar só o indispensável. O que é mais importante, tá bem? Combinado. Então vamos levar o sofá, as poltronas e as camas. Concordo. E da cozinha? O que vai? Fogão, geladeira. Fogão já tem na casa nova. A geladeira está velha. Não vale a pena levar. Lá a gente compra uma nova. Tá bom. Casa nova, vida nova. Mas a gente vai ter dinheiro? Claro. A gente compra a prestação. E o aparelho de som? Também está meio velho. E não funciona direito. Então a gente não leva. E como é que é com a rede? A rede também vai? Vai sim. E também o espelho, os quadros, O quê? Tudo isso? Ah, não. A minha cadeira de balanço tem que ir. Agora chega.